Olá, me chamo Francisco Lamonier e estamos meditando no livro do profeta Abacuque. O tema de hoje é: você vive ou vivem por você? Ouça a palavra de Deus com fé e atenção. Abacuque 2, de 12 a 14. Diz assim: ai daqueles que edificam a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, estamos ouvindo a voz de Deus através do livro do profeta Abacuque. O profeta havia sido levantado para alertar ao povo de Israel sobre duas situações. Eles haviam, então, abandonado ao Senhor, e então Deus iria discipliná-los com um chicote chamado Babilônia. O profeta Abacuque havia ficado horrorizado com o comportamento que o seu povo havia adotado. Israel era para ser a luz para os povos, mas estava indo de mal a pior. O reino de Judá estava se deteriorando com o pecado. As famílias estavam se acabando, a injustiça só crescia e a inércia do povo era algo impressionante. A cidade conhecida como a cidade segundo o coração de Deus estava sem rumo. Por isso, Deus traz um outro povo, a Babilônia, para disciplinar a cidade amada. Agora, Israel iria passar pelo fogo, pela provação do Senhor para ser purificada. Deus, com aquela disciplina, então iria reconstruir o seu povo amado. Diante disso, Deus levanta 5 ais. 5 ais contra a Babilônia. Babilônia que viria machucar Judá. Deus não deixaria impune a própria Babilônia. Então Deus levanta 5 sentenças contra esse povo, contra os caldeus. São sentenças que têm um fundamento escatológico, ou seja, os ais são para todos aqueles que não andam no caminho ou nos caminhos do Senhor. Os ais que vemos a seguir, eles tinham a intenção de julgar tanto a Babilônia como todos aqueles que não obedecerem ou não obedecem a Deus. Então, de forma resumida, hoje veremos que aquele que busca, ou aqueles que buscam uma sociedade sem Deus, uma cidade sem Deus, trabalham em vão. Não importa o tamanho da nação, mas perecerá no fogo. Agora, aqueles que vivem para a glória de Deus contemplarão a vitória eterna na cidade celestial. Vamos ver isso de 3 formas. Primeiro, mude os fundamentos. Segundo, não trabalhe em vão. Terceiro, vamos cobrir a cidade com conhecimento de Cristo. Como foi dito, o tema de hoje é: você vive ou vivem por você? Irmãos, você vive ou vivem por você? Deixe-me melhorar a pergunta: você vive a sua vida? Sabe as regras do jogo? Você sabe o que quer? Como conquistar os seus sonhos? Sabe por qual ideal lutar? Você luta por algum ideal, por exemplo? Você sabe o que é melhor para a sua cidade, para a sua vida, para a vida da sua família? Você sabe por qual educação pleitear? Ou você não tem sonhos, recebe o que vier, acha essas coisas que envolvem a cidade um papo um tanto chato, não quer saber de política, não quer se envolver com a igreja, nem sabe o que é melhor para a sua família, para a igreja e até para a cidade. Você quer que os outros resolvam e tomem as decisões por você. Isso você quer que eles façam lá e você em casa, escondido, sozinho. O problema dessa segunda opção é que você está deixando os outros viverem a sua vida. Porque se você não agir, então agirão por você. Estarão vivendo eles a sua vida, tomando as suas decisões, agindo aquilo que você deveria estar fazendo. Todo silêncio, guarde isso, é consentimento com aquilo que vem sendo decidido. Todo silêncio, o seu silêncio é você concordando com aquilo que está sendo feito.
Irmãos, se a nossa cidade é um polo pornográfico e nós, como cristãos, vivemos como se isso fosse normal, nossa espiritualidade está comprometida. Se em nossa cidade o divórcio pecaminoso é algo que acontece com frequência e o casamento virou então raridade, e isso não nos comove, então há algo de errado com a espiritualidade da nossa igreja. Irmãos, se a educação da nossa escola municipal for um ataque frontal contra as verdades do evangelho e nós, como pais, ficamos calados, há algo de errado com as famílias da igreja que formam a cidade. Irmãos, se a droga corre solta por aí e tratamos isso como se fosse um comércio normal, um comércio qualquer, há algo terrível de errado com a gente. A cidade é somente o reflexo do que fazemos com a nossa vida. Irmãos, é provável que a sua vida esteja estagnada de tal maneira que você não sabe nem mais para onde ir, não sabe como ser mãe, talvez você tenha chegado ao fundo do poço, tenha estagnado de tal maneira que não sabe nem o que é melhor para você, o que é melhor para a sua família, o que é melhor para a sua cidade. Você não sabe mais como agir. Talvez você esteja perdida ou perdido. Talvez a cervejinha do final da tarde esteja sendo suficiente para te fazer esquecer das suas responsabilidades. Então você entrega as decisões que você deveria estar tomando nas mãos de pessoas desconhecidas, pessoas que não conhecem nem o evangelho. Mas mesmo nessa vida bandida, você sabe que esse caminho que você está levando te levará para a morte eterna. Esse é um caminho que te levará para longe das suas responsabilidades que foram confiadas a você. Irmãos, precisamos nos levantar, precisamos viver a nossa vida, precisamos ter alegria com a vida que temos, precisamos nos envolver, precisamos proteger a nossa cidade. Se você estiver estagnada ou estagnado, parado, sem saber para onde ir, outros vão viver a sua vida, outros decidirão por você. E quando a comida for colocada no prato, quando as leis vierem, você não poderá reclamar, porque deixamos que outros tomassem as decisões por nós. Você acha que essa é a vida que Deus tem para você? Irmão, levante-se. Irmão, levante-se. Não menosprezem a Deus, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, diz Efésios 3, versículo 20. Mas, pastor, como Ele fará isso? Veja o restante do versículo, conforme o seu poder que opera em nós. Deus fará na sua vida conforme você se submete ao Senhor. Deus age segundo o seu instrumento. Você é o instrumento do Senhor. Você quer experimentar o poder infinito de Deus operando na sua vida, na vida da sua família e na sua cidade? Levante-se e submeta-se a Deus, pois o poder divino opera em nós, opera em você, opera por meio da igreja, porque se não for Deus agindo na sua vida, outra coisa agirá. Por isso vou perguntar novamente, você vive ou vivem por você? Olha a promessa que nós temos aí no verso 14 de Abacuque, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se queremos ficar impressionados com a glória de Deus, essa glória enchendo toda a terra, e perceba, não é uma cidade, não é um bairro, é toda a terra, precisamos nos arrepender, precisamos voltar para Deus e agir em nome de Cristo. Por isso, Deus te chama hoje a mudar os fundamentos. Deus te chama hoje para mudar os fundamentos. Veja o verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Irmãos, a motivação da Babilônia era um reino movido pela crueldade, sangue e injustiça.
Eles queriam dominar o mundo e criar um reinado impenetrável. O grande objetivo era conquistar os povos para destruí-los e assim tornar a única nação no mundo, um único governo, um governo promovendo as suas próprias ideias, leis, uma lei sem moralidade cristã. E isso era imposto a você. Então a Babilônia colocou o seu projeto em ação e começou a tornar-se o Deus aqui na terra, destruindo todas as cidades. O reino dos caldeus começou a ser edificado. E veja, com o quê? O verso está dizendo, com sangue. E sendo fundamentada com iniquidade, com muita maldade. Mas aqui, irmãos, não é uma informação meramente histórica de como a nação chamada Babilônia foi construída. Estamos falando dos ais de Deus. Deus está julgando agora a Babilônia por ter sido fundamentada com violência. Mas temam, você que me ouve, tema aí, porque esse ai serve para todas as cidades que também foram fundamentadas com sangue, todas as cidades. Então, deixe-me perguntar, como você acha que Aruanã foi construída? Você conhece a história de Aruanã? Deixe-me refrescar um pouco a sua memória. Você sabe alguma coisa da antiga Leopoldina? Irmãos, em 1849, tentou-se criar um presídio aqui chamado Leopoldina, em homenagem à imperatriz. Então, as guerras vieram. Uma guerra entre os índios e aqueles que estavam levantando o presídio. Com isso, nasceu um povoado, que mais tarde foi chamado de município de Aruanã. Ou seja, em nossa história, há sangue e violência. O fato é que nós não podemos mudar o passado. Eu e você não podemos mudar o passado. Então, só nos resta nos preocupar com o quê? Com o futuro. E eu lhe pergunto, como está sendo escrita a nossa história hoje? Como anda a popularidade da nossa cidade agora? Você tem uma vida digna? Seus filhos têm opção ou já tomaram, ou já se tornaram vítimas do tráfico de drogas da cidade? Não podemos mudar o passado, mas podemos trocar os fundamentos do presente. E você sabe qual é o fundamento de uma cidade? Esse fundamento é você como instrumento de Cristo. Troque seus fundamentos pelos de Cristo. Você é um cidadão por onde o poder infinito de Deus agirá. Para isso, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos viver a vida de Deus. Se você se diz salvo por Jesus, então você tem a justiça de Cristo. Por isso, você pode exercer a justiça de Jesus aqui em Aruanã. Perceba como o seu relacionamento com Deus fará toda a diferença aqui na cidade. Quero lhe contar uma história. Uma vez, um gigantesco homem, que era uma máquina de guerra, apareceu afrontando o povo de Israel. Golias humilhava o nome de Deus e todos os soldados do exército do Deus vivo. Bem, e o mais impressionante foi ver que no meio daquele povo não havia um macho para enfrentar aquele gigante, mesmo depois daquele povo ter visto maravilhas, ter visto o Egito sendo derrotado, o mar se abrindo, muralhas se desmoronando. Mesmo assim, não havia um homem que pudesse ir em nome de Deus. Irmãos, o que aconteceu com aquele povo? Porque estavam apáticos. Aquele povo era o povo escolhido. Eles sabiam dos feitos de Deus no passado. Por que eles ficaram apavorados? Porque ninguém tinha o conhecimento íntimo com o Senhor. Ninguém vivia a vida com Deus. Eles se tornaram um povo de ouvir falar, mas não havia ali, naquele exército, ninguém com intimidade com Deus. Quando então, um pastor de ovelhas
Davi, quando ele ouviu as ofensas ditas pelo aquele gigante contra Deus e o seu povo, ele naturalmente agiu. O seu relacionamento pode fazer a diferença. O seu relacionamento com Deus. Irmãos, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Meu querido, o seu relacionamento com Deus fará toda a diferença aqui na cidade de Aruanã. Nós precisamos trocar os fundamentos e dizer para todos aqui que o Senhor salva. As pessoas precisam saber que você foi salvo e que Deus continua salvando. As pessoas precisam ver as marcas do Evangelho na sua vida. Você não precisa ter um relacionamento místico, mas um relacionamento bíblico e verdadeiro. Persevere na leitura da palavra, coloque toda ela em prática. A sua vida nas ruas terá que ser o reflexo da santidade de Deus. Irmãos, o povo de Aruanã precisa saber que Deus salva. Você acha que essas festas que acontecem por aí são coisas normais? Essas pessoas estão felizes? Não, elas estão deprimidas e querendo ouvir da sua boca que Jesus salva. Então pregue o Evangelho. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, você precisará sair da multidão. Não adianta ouvir falar de Jesus e ficar escondido no meio de uma grande multidão chamada população. Lá é mais confortável, eu sei, mas não é o seu lugar. No meio da multidão você não precisa assumir responsabilidades. Você não precisa agir e é mais barato. Não precisa saber nem o que tem sido tratado na Câmara dos Vereadores. Ficar na multidão é ser uma pessoa sem rosto, sem nome. Qual é o nome da multidão de Aruanã? Nenhuma. A multidão é uma zona cinzenta, neutra, sem forma, indefinida, isenta de responsabilidades, tanto com relação a Jesus, como na nossa cidade chamada Aruanã. Ficar na multidão, você não precisará se envolver como por exemplo, a educação, com os pobres, com os oprimidos, com aqueles que estão sendo abusados. Irmão, saia da multidão. Você é o fundamento de Cristo. Você tem que se tornar o padrão de Jesus aqui em Aruanã. Jesus se preocupa com essa cidade. Jesus se preocupa com como Aruanã tem sido conduzida. Jesus está preocupada com a população de Aruanã. Irmãos, Jesus uma vez confrontou uma multidão e disse: se quiseres ser meu discípulo, vocês terão que agir em meu nome. Vocês deverão assumir as rédeas do mundo. Vocês deverão ser o sal dessa terra. A ordem continua a mesma que dei a Adão: conquistai a terra e subjugai. Irmãos, andar com Jesus biblicamente exigirá que você ande nos termos de Cristo. Os fundamentos da cidade de Aruanã não podem ser o seu silêncio ou o silêncio da igreja, pois Cristo fala até hoje e reina. Nós, a igreja, somos o reino de Cristo. Quando a sua vida for o verdadeiro fundamento de Cristo aqui, nessa terra chamada Aruanã, você estará vivendo de verdade. Você não estará deixando que outros vivam a sua vida. Imite a Cristo aqui nessa cidade. Seja o padrão de santidade para que as pessoas possam enxergar o Evangelho, tanto dito como feito, tanto falado como sendo. Irmão, se Cristo está em mim, se Cristo está em nós, o nosso trabalho não é em vão. Se Cristo estiver em nós, o nosso trabalho não será em vão.
Veja o verso 13. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Irmãos, uma vez, Lutero andando pelas ruas da Alemanha, e todos ali impressionados com o que Deus estava fazendo no mundo e na Alemanha, através da sua palavra, um sapateiro incomodado, apreensivo, que havia aprendido que para servir a Deus precisava se tornar um padre, agarrou Lutero, angustiado, e disse: Doutor Lutero, sou sapateiro, como posso servir a Deus? Será que tenho que largar tudo isso aqui e seguir para o mosteiro? Então, Lutero respondeu: Meu senhor, veja o que faz sapatos aqui. Se você for para o mosteiro, quem continuará calçando? Os cidadãos dessa cidade. Meu querido, se realmente quer servir a Deus, trabalhe para a glória do Pai. Então faça o melhor sapato por um preço justo. Irmãos, esse é o verso 13. Ele é um poema fúnebre, hebraico. A ideia é mais ou menos essa aqui. Se você não trabalha para Deus, então você trabalha para quem? Sem Deus, as nações trabalham para o fogo e os povos se cansam em vão. Podemos resumir assim: se o que você faz não for para a glória de Deus, então você trabalha em vão. Aquilo que está no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para quem você trabalha? Você acha mesmo que você trabalha para o seu chefe? Você acha mesmo que vai trabalhar para o prefeito? Para a cidade de Aroanã? Nós saímos da multidão para quê? Para a nossa própria glória, vaidade. Talvez você não goste de ficar escondido e apático. É uma pessoa ativa, gosta de discutir. Mas se você estiver fazendo isso da forma errada, estará correndo em pecado. Se não for Deus quem edifica o seu serviço, a sua mente, a sua boca, a sua família, em vão o sentinela vigia. A figura da sentinela era de proteção. Ele queria proteger a cidade. Ele subia na torre e ficava lá um tempão olhando o horizonte. E se viesse algum movimento estranho, ele poderia avisar a todos para uma possível guerra. Mas Deus está dizendo que se não for Deus a edificação da cidade, não adianta a sentinela trabalhar, não adianta o dinheiro, não adianta muro alto. Veja como Deus se identifica aqui no verso 13, o Senhor dos Exércitos. Se você não trabalhar para o Senhor dos Exércitos, em vão será o seu esforço, pois o Senhor o lançará no fogo. Porque se você não trabalha para Deus, da forma como Ele estabeleceu, você então está buscando a sua própria glória. Talvez você goste de cuidar da cidade, se envolve com a política, mas você faz isso para quem? Os vereadores e prefeitos que não conhecem a Deus, faz isso para quem? Irmãos, nós trabalhamos para a glória de Deus. No original, Deus está dizendo assim, o finalzinho do verso 13, e os povos se fatiguem em vão, podemos colocar, e os povos, por amor à vaidade, fatigarão. Aqui Deus está dizendo que vai destruir o vaidoso, e veja, apesar de ser um grito contra a Babilônia, Deus está avisando as nações e povos, a todos os povos. Por isso não adianta a sentinela trabalhar, porque ele não é a prova de fogo. Deus está dizendo em Hebreus 12, 29, que Deus é fogo consumidor. Em Apocalipse, nos é dito que, quanto porém aos covardes,
aqueles que ficam na multidão, aos incrédulos, aqueles que não vivem para a glória de Deus, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, se não trabalhamos para Deus, trabalhamos para outro Deus. Por isso que o Senhor nos exorta a trocarmos o fundamento pelo fundamento de Cristo, o conhecimento bíblico e piedoso do Calvário, e também um compromisso fiel, que é o exercício da sua glória. Irmãos, perguntei para algumas pessoas se aqui na cidade, para alguns vereadores, se há algum plano diretor da cidade. Apesar de saber que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mesmo assim quis saber como anda essa questão. Então me disseram que a cidade não quis um plano diretor. Não houve interesse da parte da população. Irmãos, isso é uma vergonha, porque aqui tem mais ou menos 40 igrejas ditas evangélicas. E não houve um cristão, não houve uma igreja, uma comunidade querendo nortear a cidade, querendo estabelecer os princípios bíblicos. Irmãos, precisamos trabalhar para Deus, precisamos temperar Aruanã com o sal do evangelho, ser presente nas decisões que se tomam aqui, que se tomam na Câmara. Precisamos ser a voz profética dessa cidade. Nós, como cidadãos, podemos até formular leis para a glória de Deus, para que possamos trabalhar para Cristo. Irmãos, vamos trabalhar para Cristo. Vamos agir como Cristo agiu. Irmãos, vamos trabalhar para Cristo. Vamos agir como Cristo. Vamos buscar uma política segundo a vontade de Deus. Fazendo assim, veja o que nos é prometido. Cobrindo Aruanã com o conhecimento da glória de Deus. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, se você não vive a vida que Deus tem para você, você está vivendo outro tipo de vida. Você está vivendo aquilo que foi estabelecido para você, mas essa não é a vida de Deus. Então, para resumirmos, para concluirmos, eu quero de forma resumida deixar 3 palavras. A primeira é confesse. Confesse o nome do Senhor Jesus. Se todos aqui de Aruanã começarmos a confessar, a trocar o fundamento pelo fundamento de Cristo, se nós agirmos como Cristo e trabalharmos para a glória de Cristo, começaremos a mudar a história da nossa cidade. Isso fará com que trabalhemos ainda mais. Vamos deixar a cidade ainda mais bonita. Porque nós não estamos buscando a nossa glória, mas a glória de Cristo. Veja, a Aruanã, como qualquer outra cidade, ela será organizada a partir daquilo que nós cremos. Então, você, confesse o nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira palavra. A segunda é seja imitador do Senhor Jesus. Irmãos, o reino poderá ser visto quando o conhecimento de Deus, aquilo que Deus conhece sobre casamento, aquilo que Deus conhece sobre educação, aquilo que Deus conhece sobre família, aquilo que Deus conhece sobre todos os assuntos, todas as ciências. Quando o conhecimento de Deus se tornar o padrão para a nossa cidade. Se o homem protege a sua esposa, se ele busca esse padrão de ser o protetor, que esse é o conhecimento de Deus para a sua família, se ele se tornar esse padrão, e então a esposa querer ser o padrão de Deus também, sendo submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Jesus, o seu cabeça, então ambos buscando ao Senhor Jesus e servindo a um outro, as pessoas vão acreditar na família.
Então o conhecimento da glória entra e mudará um casamento que estava destruído. Um casamento que estava em frangalhos. Ele poderá ser restaurado porque você vive a vida de Deus. Você e sua família quiseram tornar-se o padrão da sociedade. Mas para isso, você precisa imitar a Jesus e se arrepender de uma vida na farra, de uma vida na vagabundagem, na prostituição. Você precisa buscar uma vida de empenho em Cristo. Guarde essa frase: famílias fortes produzem cidades fortes. Então a primeira palavra é confesse o Senhor Jesus. Segunda é seja imitador de Cristo. Seja. E a terceira e última é faça. Faça. Trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus no seu trabalho. Trabalhe para a glória de Deus na sua igreja e na sua cidade. Se envolva com a sua cidade. Procura saber o que tem sido discutido na Câmara dos Vereadores. Ouça aqueles que querem se candidatar. Ouça suas ideias. Penere tudo com a palavra de Deus. Não vote quem é contra as verdades do Evangelho. Não venda o seu voto por nada. Sejamos uma voz ativa aqui. Ajude a cidade na educação. Ajude a cidade com aqueles que perecem e querem ajuda. Ajudemos aqueles que estão clamando. Vamos pensar juntos em projetos. Não faça isso para você se projetar como político. Não faça isso porque você quer seu nome conhecido. Não faça essas coisas buscando a sua glória. Mas faça para a glória do Senhor Jesus. Faça para que a glória do Senhor seja vista. Cubra a cidade de Aruanã com a glória de Deus. É engraçado, eu encerro com isso, porque Deus mostra ao profeta Abacuque como a Babilônia era próspera, grande, e como ela crescia. E cada vez mais ela era edificada, tanto com sangue e morte. Mas então, Deus diz que a sua glória será muito vezes maior. Que a sua glória encherá não só um bairro, mas toda a terra. Assim como Deus havia dito para Abraão. Quero deixar aqui algumas promessas para te fortalecer. Veja o que Deus disse a Abraão: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Não é de uma nação, não é de um período, não é de uma cidade, mas de numerosas nações. Então, diante disso, nós podemos sair e pregar o Evangelho, crendo que Deus é o dono da nação chamada Aruanã, da nação chamada Goiás, da nação chamada Brasil. Veja esse outro versículo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. De novo, não é de uma casa, não é de uma pessoa, mas do mundo. Ouça esse. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus, nosso Cristo reina. Nosso Cristo reina. Por isso podemos agir. Veja, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha esse último versículo. Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Deus reina, Cristo reina. Irmãos, o império da Babilônia foi destruído, assim como todos os outros. Mas a promessa é para aqueles que perseveram pela fé, para aqueles que confessam o nome do nosso Senhor Jesus, para aqueles que conseguem trocar os fundamentos. A promessa é para aqueles que são como Jesus, imitam a Jesus, vivem a vida de Jesus. A promessa é para aqueles que se tornaram padrão para a nossa sociedade. A promessa é para aqueles que fazem tudo para a glória de Deus. Para esse grupo que busca desenvolver o reino aqui e agora, eles viverão
em um reino eterno. Deixo o último versículo. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você se tornará coluna no santuário de Deus. Você se tornará parte da cidade. Foi gravada no seu coração o nome da cidade, o nome de Deus, o nome de Cristo. Você pode começar a exercer a justiça. Então troque os fundamentos. Confesse o nome do Senhor Jesus e troque os fundamentos. Seja a imitação de Jesus na sua família, seja a imitação de Jesus na cidade. E então faça tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua semana e nos encontramos semana que vem. Deus abençoe.